vamos lá, irmãos, Efésios 4. Como essa segunda metade também deve demorar, irmãos, hoje a gente vai refletir apenas 2 versículos. Efésios 4, vou ler até o 3, mas a nossa reflexão vai ficar, na verdade, até o 2. Efésios 4, versículos 1 ao 3. Antes de ler o trecho da palavra, vamos estar assim orando ao Senhor. Pai Santo e Eterno, obrigado, meu Deus, obrigado por esse momento de culto a Ti, obrigado pela Tua amada igreja, obrigado por este povo em adoração. Ó Deus Santo, obrigado pelo privilégio de podermos adorar a Ti em liberdade e com um coração que reconhece a Sua imensa misericórdia em nossas vidas. Fala conosco, ó Pai, nessa hora, que seja a voz do Teu Santo Espírito na nossa mente, no nosso coração, e que venha o poder dele para vivermos a Tua grande revelação, ó Pai. Fala conosco nessa noite e nos transforma, ó Pai, para sermos melhores nessa sociedade, para que sejamos luz do mundo e o sal da terra, para que a comunidade onde estamos inserindo, não apenas a comunidade da fé, que somos aqui, presbiterianos de Miguel Couto, mas a comunidade do bairro em que vivemos, da nossa família, do lugar em que trabalhamos, a gente possa ser luz do mundo nesses lugares, sal da terra, que sejamos uma boa referência, ó Pai, para algo melhor, para a certeza do que apontamos para a eternidade em Cristo Jesus, mas também para desfrutarmos do melhor de Cristo já aqui nessa terra, a qual estamos preparando por toda a eternidade. Fala conosco, ó Pai, a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Efésios capítulo 4, vamos lá então, versículos 1 até o 3. Vamos fazer o seguinte, irmãos, vamos ler juntos esses 3 versículos. Se os irmãos quiserem ler com o que está na tela, aí é mais fácil, que é igual o meu, né? A minha Bíblia aqui, que é a Nova Almeida atualizada. Vamos ler 3 versículos apenas em uma só voz, vamos lá? Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém. Irmãos, a segunda parte da carta aos Efésios, a semelhança também de outros escritos de Paulo, ele trata da vida prática cristã. É como se Paulo estivesse dividindo a carta dele em 2 momentos. Primeiro, ele está apresentando para a gente a doutrina da igreja, aquilo que nós cremos. E Efésios, ele trata muito, lá no começo, no início, talvez alguns irmãos lembrem, outros não, a gente intitulou a série Quem Somos e Por que Vivemos. Então, a primeira metade, Paulo está dizendo quem nós somos em Cristo, o que aconteceu, o que Ele fez por nós. Então, a primeira parte mostra a nossa realidade afundada em pecados. A gente leu já nesse culto Efésios 2, dizendo que, estando nós mortos nas nossas transgressões, nos nossos pecados, Ele nos deu vida. E Ele mostra o seguinte, irmãos, que nós andávamos outrora. Paulo não está levando em conta aquela coisa assim, olha, os crentes pecam. Ele está levando o seguinte, como a igreja tem que ser. Nós andávamos outrora, em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo a forma como as coisas andavam. E aí, Paulo já anteriormente tinha revelado a misericórdia de Deus na sua eternidade, de que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Quem nós somos? Nós éramos desprezados, nós éramos pecadores, nós éramos simplesmente pessoas que rejeitaram a Deus, mas esse Deus rejeitado decidiu não nos rejeitar. Esse Deus a qual viramos a face contrária a Ele, a qual deixamos Ele de lado, Ele decidiu se colocar na nossa frente e se revelar a nós. E Ele então nos escolheu, nós somos filhos escolhidos antes da fundação do mundo. O Pai tem por nós um amor antigo. Adão e Eva nem existia ainda. A terra a qual vivemos não havia sido criada. E Deus já amava você, meu irmão. Você aí. Ele já te amava, um amor
que ultrapassa os limites do tempo, o amor que já existia antes da criação do próprio tempo. E assim, nós que éramos criaturas rebeldes, fomos adotados como filhos, nós somos escolhidos, nós somos adotados, nós somos casa de Deus, nós somos um edifício em construção, recebemos da sua imensa misericórdia, recebemos do seu imenso amor, somos um só povo. Paulo ele fala muito a questão que anteriormente havia os judeus e gentios, o povo da aliança e o povo fora da aliança, e Deus quebrou a parede de inimizade e nos uniu em um só povo, em Cristo. Não existe hoje superioridade de Israel, Israel, irmãos, recebeu uma grande bênção. Eles receberam a promessa já desde os seus antepassados, mas em Cristo, Israel teve o privilégio de já ter o nosso Deus desde a antiga aliança, mas em Cristo não existe superioridade dos estrangeiros para com os judeus. Em Cristo nós estamos em igualdade, quebrou-se a parede de inimizade, somos um só corpo. Paulo, então ele vai dar início à nossa postura para vivermos na prática esta unidade. Então, a partir de Efésios 4, diante das grandezas das revelações de Deus, diante da grandeza da misericórdia de Deus, diante do fato que somos filhos dele por adoção, escolhidos antes da fundação do mundo, o que nós vamos fazer agora? Qual é a nossa postura diante de tão grande amor, diante de tão grande liberdade, diante de tão grande redenção? Irmãos, a carta aos Romanos, por exemplo, ela não é diferente. Romanos, Paulo apresenta a doutrina. Não é que toda a carta, na verdade, tem doutrina, mas a partir do capítulo 12 de Romanos, as coisas se tornam mais práticas, assim como Efésios, a partir do capítulo 4. Romanos mesmo, nós temos uma palavra muito conhecida, são 2 versículos muito famosos que dividem, que iniciam esse momento prático da carta. Até o capítulo 12, Paulo está apresentando a humanidade depravada, caída, carente da misericórdia e da graça de Deus. E depois de apresentar um Deus que nos ama por pura graça, a semelhança do que acontece em Efésios, lá em Romanos 12, então ele diz: eu rogo a vocês, eu encorajo vocês, eu estimulo vocês, igreja, pelas misericórdias de Deus. E eu creio que o que está lá em Romanos 12 é semelhante ao que a gente tem que pensar agora, para vivermos os desafios do Evangelho, os desafios da vida em Cristo, dessa nova vida que nós temos. Pensar nas misericórdias de Deus, reconhecer o grande feito dele por nós, sermos agradecidos. Então lá em Romanos 12, Paulo diz: rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês, ou o culto espiritual de vocês. E aí, falando sobre apresentar todo o nosso ser como sacrifício vivo, a nossa inteireza para Ele. Então ele diz: e não vos conformeis com este século. Não deixe que este mundo imprima sobre você a forma que ele tem. É como se a gente fosse um chocolate, irmãos. Ele é ali derretidinho e ele vai ser botado numa forma para assumir o formato lá que querem dele. Seja uma barra, seja um ovo de Páscoa, seja um desenho de um bicho qualquer que seja, já que tem chocolate de tudo quanto é forma. E é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: você está sendo jogado dentro de uma forma, a forma deste mundo. E Deus te deu o poder de você não assumir a forma a qual vão querer imprimir sobre você. Então o que ele diz: não vos conformeis com este século, não permita-se ser moldado pelas características desse mundo. Por quê, irmãos? Não simplesmente para a gente acusar o mundo dos seus pecados. A gente precisa pensar muito o que Jesus disse: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo.
não simplesmente para ficar apontando o pecado dos outros, mas para ser esperança de uma nova sociedade, de uma nova geração, de uma nova criação em Cristo. Se formos iguais ao mundo e apresentarmos ao mundo um Deus que muda o ser humano, que dá um novo rumo ao ser humano, mas as pessoas olham para a gente e dizem, mas eles são igualzinho a nós. Que rumo diferente é esse que nós estamos dando? Que nova vida é essa em Jesus Cristo? Se somos exatamente a mesma coisa. Agora, a gente não foi feito, irmãos, para simplesmente querer que as pessoas sejam do jeito cristão de ser. Nós vivemos segundo a vontade de Cristo. Mas o mundo precisa primeiro entender o que são as misericórdias de Deus. O mundo precisa primeiro, e cada pessoa, no poder do Espírito Santo, perceber que Deus o escolheu e agora os olhos dele foram abertos. Ele foi liberto da condenação do pecado, ele tem uma nova vida. Ele tem uma liberdade, ele tem uma redenção, ele percebe o grande amor de Cristo na cruz por nós, o Filho bendito que recebeu sobre ele toda a desgraça, toda a ira, a justiça que deveria ser sobre nós recaiu sobre ele, e a pessoa então perceber, meu Deus, que amor grande é esse, poderoso, ele merece de mim o melhor, ele merece de mim a minha vida dedicada a Ele, ser uma nova criatura. Por isso que Paulo diz lá em Romanos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, no versículo 2, não vos conformeis com este século, mas que nós sejamos transformados o que, irmãos? Pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmãos, vamos abrir o nosso coração, vamos colocar nossa mente para funcionar, vamos clamar e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos transforme, para que Ele nos produza o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que fazer a vontade de Deus não seja um peso, mas que seja algo agradável, que não seja algo forçado, mal para a gente, mas que seja algo bom, que não seja uma coisa que a gente olha e diga assim, não, mas isso é ruim para mim, não presta para mim, mas que a gente veja, meu Deus, essa vida é perfeita, e é o que eu quero viver. Então, depois de apresentar a grande misericórdia de Deus em Efésios, o apóstolo Paulo diz assim, ele repete algo que ele já tinha dito anteriormente, por isso eu, diz o versículo 1, o prisioneiro no Senhor. No capítulo 3, Paulo tinha dito, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. A carta aos Efésios é uma das chamadas cartas da prisão, escritos do apóstolo Paulo nos momentos em que ele estava confinado, nos momentos em que a liberdade dele tinha sido tirada. Em alguns momentos, Paulo escreveu de prisão, que era uma cela mesmo, tal como nós vemos aí os presídios, e em alguns momentos eram prisões domiciliares, porque Paulo teve alguns privilégios. Alguém dizia assim, então a vida para Paulo foi molezinha, né, irmãos? Mas Deus, mesmo com tudo que Paulo sofreu, e foi preso várias vezes por causa da fé, Deus tinha dado um presente de nascimento para Paulo, por causa de situações que a gente não sabe como que Paulo conseguiu. Mas Paulo era cidadão romano. E por ser um cidadão romano, Paulo tinha algumas vantagens no Império Romano. O direito a um julgamento mais justo, o direito a uma prisão menos complicada, e algumas vantagens. Até a própria morte de Paulo, Paulo teve uma vantagem na morte, porque o cidadão romano, por exemplo, não podia ser crucificado. A crucificação era para o povo considerado inferior. Era para a gentinha, para o povinho. Ou como diz a dona Florinda, mãe do Kiko, né? Era para a gentalha.
Paulo teve o privilégio de ser um judeu com cidadania romana. Então Paulo foi decapitado. A morte dele foi uma morte menos dolorosa. Aí eu dizia assim, Paulo, que vantagem, né? Vidinha mais ou menos boa para um apóstolo, né? Só foi apedrejado 5 vezes, só foi açoitado 5 vezes com chicote, só foi açoitado 3 vezes com vara, só foi apedrejado 1 vez, só passou 24 horas em naufrágio no mar, só foi picado por uma cobra. Só isso. Passou por várias prisões, algumas domiciliares, algumas fedorentas, igual aquela que ele foi parar em Filipos, quando Deus mandou o terremoto. A vida do apóstolo foi tranquila. Só que Paulo, irmãos, ele faz questão de mostrar para os Efésios o seguinte: a humanidade não tem poder sobre nós. Eu não sou prisioneiro porque os judeus querem, eu não sou prisioneiro porque os romanos querem. Eu não sou prisioneiro desses homens, eu não estou enlaçado por eles, agarrado por eles, eu estou preso a Jesus Cristo. E eu vou aonde Jesus Cristo quiser que eu vá. Uma coisa tem que admitir, irmãos, uma das coisas que provocou uma das prisões dele, o homem é valente, porque certa vez ele estava na casa de um servo de Deus, e lá tinha um profeta chamado Ágabo. E Ágabo pegou o cinto de Paulo e passou em volta de Paulo e falou assim: assim será feito com o dono desse cinto. Ele vai lá para Jerusalém e lá ele vai ser preso. Aí as pessoas começaram a dizer para Paulo: Paulo, não vai para Jerusalém. E Paulo foi para Jerusalém assim mesmo. Porque Paulo entendeu que a profecia não era para dizer para ele não ir para Jerusalém, mas a profecia dizia para ele: isso vai acontecer. E se ele seria preso em Jerusalém, caberia a ele fazer o quê? Ele tinha que ir para Jerusalém para que a profecia se cumprisse. Por mais a gente diz assim, não, que é isso? É um absurdo o cara ir para um lugar onde ele sabe que vai sofrer. E a acusação que Paulo recebeu lá, irmãos, foi o seguinte: foi de inserir gentios, estrangeiros, num lugar proibido do templo. Um lugar que era permitido apenas aos judeus, mas Paulo não fez isso. Foi simplesmente fofoca. Viram Paulo andando com um estrangeiro na rua. Mas Paulo não quis criar problema com os judeus. Então ele foi para o templo para um momento de purificação, de adoração, e entrou na ala que era permitida aos judeus, e ele podia entrar tal judeu como era. Só que aí começaram a disseminar uma história de que Paulo tinha colocado um estrangeiro, um gentio lá dentro. Prenderam Paulo e tentaram massacrar Paulo, que quiseram provocar a morte dele. Aí foi quando Paulo apelou para o direito que ele tinha. Eu sou um cidadão romano, então eu exijo ser julgado pelo imperador. E aí não puderam matar o apóstolo Paulo, e ele teve que receber o julgamento de um romano. Possivelmente, talvez essa seja a prisão a qual ele escreveu Efésios. E ele faz questão de destacar lá no capítulo 3, eu sou prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Agora ele diz, eu prisioneiro no Senhor. É a Ele que eu estou preso. Aonde Ele for, eu vou. E se o lugar que Jesus quer que eu esteja numa prisão, lá estarei. Paulo, certa vez, ele disse que a guarda toda já ouviu falar do nome do Senhor. E como que a guarda ouviria falar de Jesus se não fosse por alguém que estivesse preso? Então nada atrapalhava os planos de Deus e nada atrapalhava o avanço do reino e a pregação do apóstolo. E prisioneiro, ele escreve uma carta, irmãos. Eu amo enfatizar essa questão de Paulo, porque eu fico pensando, eu, um homem livre, recebendo conselhos de um prisioneiro. Eu, um homem livre, reclamando às vezes da vida, reclamando das coisas, chiando de um monte de coisa, amargurado com um monte de coisa, entristecido com um monte de coisa, revoltado com um monte de coisa, reclamando de um monte de detalhes da vida, reclamando de inimigo, embora se eu tenho inimigo eu não sei quais são, reclamando de amigo, reclamando de conhecido, reclamando de quem eu não conheço.
E aí vem o apóstolo dizendo: eu estou preso, mas a única coisa que eu tenho que dizer para a minha prisão é o seguinte: eu não estou preso pelos sacerdotes, eu não estou preso pelos judeus, eu não estou preso pelos romanos, a minha vida está presa a Jesus Cristo. Então ele diz: peço, rogo, lá semelhante ao que ele falou aos romanos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Então Paulo está dizendo: eu sou um prisioneiro no Senhor, eu tenho autoridade para dizer isso para vocês. Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a qual foram chamados, que a caminhada de vocês seja uma caminhada de dignidade. E quando a gente fala em dignidade, irmãos, talvez a gente pense em quê? A gente pensa, caminhar de vida digna é viver a sexualidade do reino de Deus, o sexo apenas dentro do casamento, tal como a Bíblia ordena. Isso faz parte, mas não é sobre isso que Paulo vai falar. Não, o que é caminhar de vida digna? Então é eu não ser um ladrão, é eu ser um cidadão honesto. Irmãos, a Bíblia também fala que você tem que ser honesto, mas também não é disso que Paulo está falando. Porque a gente fala de dignidade, normalmente vem na nossa mente esse tipo de coisa, que também cabe, também faz parte da vida digna do cristão. Ser um homem e uma mulher fiel ao seu marido, à sua esposa, ser entregue somente ao seu cônjuge, ser um cidadão honesto, um bom trabalhador, um bom patrão, ser correto com o seu dinheiro, ser correto com os seus bens, isso tudo faz parte da nossa vida. Só que Paulo está enfatizando aqui agora, na nossa vida com Cristo, na prática da vida cristã, a vida de dignidade que nos conduz à unidade do povo de Deus. E a unidade é algo complicado demais, irmãos, porque na história a igreja perde a sua unidade por discussões tolas. Ficar com raiva do irmão, chateado com o irmão, disseminar fofoca do irmão, falar mal do irmão para todas as pessoas, menos para a pessoa. Paulo, ele vai nos apresentar um caminho de um relacionamento entre irmãos, porque a vida do cristão é e sempre será uma vida em comunidade. Jesus, ele já sempre foi uma comunidade, porque Jesus é o Filho, o Deus verdadeiro, sozinho, irmãos. Não, ele é o único Deus, que é Deus juntamente com quem? Com o Pai e o Espírito Santo. Então, Jesus sempre viveu em comunidade. Ele, o Pai e o Espírito Santo. Jesus então nasce, se torna um ser humano no ventre de Maria. E era uma criancinha e ele já vivia em comunidade. Frequentava o templo. Com 12 anos, ele fazia perguntas inteligentes aos doutores da lei no templo. Quando inicia-se o seu ministério visível aos homens, com 30 anos de idade, ele forma um ministério de 12. Os 12 mais próximos, mas que era muito mais do que os 12, porque tinha, por exemplo, várias mulheres que não estavam listadas entre os 12. Em muitos momentos era uma multidão. Jesus reunia-se com as pessoas dentro da casa dele também, porque aquela passagem que desce o paralítico pelo teto, aquilo foi na casa de Jesus. É dito lá, Jesus estava em casa daquela vez, era difícil achar ele em casa, mas naquele momento ele estava em casa. Desceram um homem pelo teto, por quê? Porque pela porta não dava para chegar até Jesus. Jesus sempre viveu em comunidade, e os seus mandamentos para os seus discípulos foi acerca de uma vida em comunidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você ama. Você foi chamado para amar os que você conhece, e você foi chamado para amar os que você não conhece. Quando perguntaram, me dá um exemplo do próximo, Jesus falou sobre a parábola do bom samaritano, que não conhecia o samaritano, passou depois do sacerdote, do levita, que não socorreu o homem caído no caminho.
E o samaritano, que era um povo rejeitado pelo judeu, porque era um povo mestiço, era uma mistura de israelitas com outros povos, ele socorreu o homem pelo caminho e eles não se conheciam. E Jesus falou: esse é o próximo. Não é apenas o que a gente conhece, mas também o desconhecido. Quando subiu aos céus, ele disse o que para a igreja? Vão, façam discípulos. Para fazer discípulo, a gente tem que estar em contato com outras pessoas. Batize eles. Para batizar, tem que ter convertido, tem que ter gente. Um batiza o outro, ninguém se batiza. E batizando, e continue ensinando a guardar todas as coisas, porque eu estou com vocês todos os dias. Quando Jesus ensinou a gente a orar, ele não ensinou uma oração individualista. A oração dele dizia o quê? O modelo de oração que ele nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. As petições voltadas a Deus, depois as voltadas a gente. O pão nosso, perdoa o nosso pecado. Não deixe quem cair em tentação, nós. A vida comunitária, a unidade do povo de Deus. É difícil a gente falar de unidade, irmãos, porque a gente vive um momento da história da igreja que a gente tem milhões de denominações. A gente está na Baixada Fluminense, que é um dos lugares campeões. Possivelmente deve ter uma nova denominação nascendo hoje, tendo uma grande celebração para o início de mais uma igreja com um nome diferente. E a unidade aqui, irmãos, a qual Paulo vai falar, não é a unidade da igreja presbiteriana de Miguel Couto, não é a unidade da igreja presbiteriana do Brasil, não é a unidade da igreja em Nova Iguaçu, não é a unidade da igreja brasileira, é a unidade da igreja de Cristo em todos os lugares da face da terra. A nossa vida como povo de Deus, viver de modo digno, que não se refere apenas o que a gente faz com a nossa sexualidade e com o nosso dinheiro, mas ao nosso padrão de comportamento e de lidar um com o outro. Então Paulo, a primeira coisa que ele fala aí é, versículo 2, o que é viver de maneira digna da vocação que fomos chamados? Com toda humildade. A palavra aí, irmãos, humildade, ela vai significar para a gente ter uma opinião humilde acerca de si mesmo. Reconhecer a nossa insignificância. A palavra humildade não era uma palavra valorizada até o início do cristianismo. Humildade era uma palavra completamente desprezada pelas pessoas na época da igreja primitiva, na época apostólica. John Stott, no livro dele, A Mensagem de Efésios, o comentário de Efésios, ele diz assim: a humildade era muito desprezada no mundo antigo. Os gregos nunca empregavam a palavra humildade num contexto de aprovação, muito menos de admiração. Pelo contrário, expressavam com ela uma atitude de rejeição, porque a humildade carregava sobre si o significado de ser abjeto, servir, subserviente, a submissão bajulante de um escravo. Isso era humildade para eles. Foi só na vinda de Jesus Cristo que se reconheceu uma humildade verdadeira. Ele, pois, humilhou-se a si mesmo. É somente ele, dentre os mestres, isso aqui, irmãos, preste atenção, o que John Stott fala. É somente ele, Jesus, dentre os mestres religiosos e éticos, que colocou diante de nós, para o nosso modelo, uma criancinha. Jesus é o único grande mestre do passado, que puxou no meio de um monte de homem grande, importante na sociedade, e disse para eles o seguinte: vocês precisam ser como a criancinha.
Quer ser grande no meu reino? Seja como uma criança. Porque a humildade, naquele período, era algo humilhante, servil, uma posição de rebaixamento. E eu diria, irmãos, que em nossos dias não é diferente não, irmãos. Às vezes eu digo para vocês, irmão, como pastor, como é que eu fico revoltado com as coisas? Eu fico revoltado, e às vezes eu luto comigo mesmo, porque eu penso assim, Senhor, era para eu ser diferente. Porque às vezes eu sou menosprezado, às vezes eu não tenho, às vezes eu não recebo de muitos o respeito que eu acho que eu deveria receber. E eu fico vendo líderes religiosos que se gabam dos seus grandes feitos, que se acham os tais, que somente se elogiam, que se colocam numa posição quase semideuses, e eu fico vendo a comunidade evangélica babando ali no pé desses camaradas, com super elogios. O cara esculhamba, pesa, coloca a comunidade dele abaixo dele em santidade, em espiritualidade, em tudo, e o pessoal babando o camarada. Eu pensei, meu Deus, por que eu não sou assim? Por que eu não faço isso também? Dá certo, Pai. As pessoas se amarram. Eu fico vendo o mundo evangélico, irmãos, o evangélico gosta de um arrogante, gosta de um líder soberbo, gosta de um cantor vaidoso, se amarra em quem se gaba da sua inteligência, da sua espiritualidade, da sua vida de oração, da sua família perfeitinha. O mundo evangélico se amarra nisso, de um líder que não anda no meio do povo, que é difícil ter acesso a ele, que é difícil ter uma conversa no mesmo patamar. Líder que está igual o Flamengo, né? Está em outro patamar, fala por aí, o cara está em outro patamar. Porque, irmãos, a gente até hoje tem dificuldade com a palavra humildade. E aí eu ouvi uma frase um dia desse aí, tirado de um dos sermões do Santo Agostinho, que ele escreveu uma coisa assim, irmãos, maravilhosa, uma frase tão pequenininha que diz tudo. Deus se humilhou e o homem ainda permanece soberbo. Deus se humilhou, mas o homem ainda permanece soberbo. Por isso que Paulo diz que para sermos como Cristo, que mesmo subsistindo na forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo ao qual deveria se apegar, mas humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana. Só que a gente ama quem se sente. E eu vou ser sincero, irmãos, naqueles momentos que o velho Márcio, né, um dos nomes que eu dou para o velho homem, que há dentro de mim, semelhante ao desenho do Pica-Pau e do Pato Donald, aquele diabinho pequenininho da sua miniatura que vem num lado de ouvido e diz assim, começa até a mentir, né? Mente. Diz que você ora muito mais do que você ora. Diz que você jejua muito, mesmo que você não jejue nada. Se gabe das coisas. Se coloque numa posição de superioridade acima das pessoas, que elas vão te achar o máximo. O diabinho diz, irmãos, o Marcinho vai lá no ouvidinho e diz, o Marcinho vem aqui e me aponta um líder arrogante que as pessoas idolatram e diz, está vendo o cara ali, ó? Semelhante a Jesus, quando o diabo levou Jesus
até aquele lugar alto e apontou os reinos da terra e disse o que para Jesus? Tudo isso eu darei para você, se prostrado você me adorar. A questão é o seguinte: qual era o convite para Jesus? Você não precisa se rebaixar diante dessa humanidade ingrata. Basta você se rebaixar diante de mim, que todos se rebaixarão diante de você. Você vai se rebaixar diante de um, e todos se rebaixarão diante de você. A humildade nos dias de Paulo, irmãos, era algo rejeitado. As pessoas falam tanto hoje de humildade, humildade tem que ser... Irmãos, isso aí atacam a gente dos problemas da sociedade, irmãos, mas mal sabem ele que a sociedade é o que é hoje. As pessoas falam que o cristão é contra os direitos humanos, mal sabem elas que existem direitos humanos, porque existe cristianismo na terra. Basta ver, irmãos, basta ver. Se você pegar essa contagem do coronavírus, os países mais afetados, pode ir lá fazer uma pesquisa, você vai ver que são países de maioria cristã, quanto à religiosidade, e são democracias. Busque as ditaduras, busque aqueles países onde as notícias são meio travadas, onde não há uma liberdade de expressão. Busque nações não cristãs. Você vai ver que parece que o contágio de coronavírus nessas nações foi pequenininho. E a pergunta é, o contágio foi pequenininho ou não tem liberdade para se falar as coisas? Enquanto nas nações cristãs, uma coisa que um teólogo, certa vez eu ouvi, não lembro o nome dele, ele falou que a igreja cria os seus próprios monstros. A gente luta pela liberdade das pessoas e essas pessoas depois jogam essa liberdade contra a gente mesmo e a gente vira o vilão da história. As nações cristãs lutam pela liberdade de expressão, pelos direitos humanos e depois nós somos acusados de transgredir todas essas leis. Porque a nossa mensagem é uma mensagem exclusivista, irmãos. Nós pregamos que só há salvação em Jesus Cristo. Nós pregamos que todos os outros deuses são falsos. Nós pregamos que todas as religiões são falsas, porque só há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. E aí isso soa o quê, irmãos? Isso soa arrogante. E aí nós somos acusados do que a gente mesmo quebrou no passado, na história. Mas até o cristianismo, até a mensagem apostólica invadiu o mundo, humildade era algo completamente desprezado. Jesus foi o primeiro mestre a pegar uma criancinha e dizer, vocês precisam ser como eles. Irmãos, eu acho que hoje é até difícil para as pessoas entender isso. Não, calma aí, ser como uma criancinha, mas as criancinhas são altamente privilegiadas. Irmãos, basta a gente às vezes fazer uma viagem num pouquinho tempo só, né, irmãos? Quando eu era criança, a festa de criança não era para criança, a festa de criança era para adulto. Criança só comia se os adultos quisessem. A bandeja passava onde? Passava no alto, meu irmão. Pelo menos, não sei se foi com você, pelo menos, não sei se eu frequentei as festas erradas, não sei se para mim deu ruim, mas eu lembro quando era criança, primeiro era difícil ter festa, né? Talvez até que situação econômica também, né, irmão? Se baixa ali, as crianças iam comer tudo, não ia chegar nada para ninguém. Então era melhor controlar as coisas, mas era assim, a bandeja passava para o alto e as crianças ficavam pulando, né? E levando tapa na mão. Hoje até festa de adulto tem pula-pula, brinquedo. Até casamento, irmão, tem pula-pula, brinquedo, escorrego, tem isso ali, tem aquela outra coisa ali, videogame. E por aí vai, porque é uma coisa pensada na criança, mas no passado, criança era alguém inferior na sociedade. Quando as crianças chegaram perto de Jesus, o que os discípulos de Jesus fizeram, irmãos? Os 12 apóstolos. O que eles fizeram? Começaram a chotar as crianças igual se chota cachorro. E que Jesus falou? Não impeçam elas. Deixem elas virem a mim. Porque delas é o reino dos céus. Antes de vocês, o reino já é delas.
E quando mostrou para a gente o que a gente deve achar-se nesse mundo, ele pegou uma criancinha no meio e disse para aquele monte de homenzarrão: sejam como essa criança. Reconheça a sua dependência dos outros. Reconheça a sua insignificância. Reconheça que você não consegue sobreviver se você não tiver ajuda dos outros. Humildade. Depois Paulo prossegue: com toda humildade e mansidão. Aí, irmãos, aí a parada complica mais ainda para a gente. A palavra mansidão é a mesma, por exemplo, para doçura. A gente não tem esse costume de dizer assim: fala para o teu irmão ao lado, não, né, irmão? Mas agora eu vou dizer: fala para o teu irmão ao lado, diz assim: você tem que ser doce. Fala aí, irmão, você tem que ser doce. Eu até vou beber uma água enquanto isso. Você tem que ser doce, meu irmão. Porque, irmão, sabe o que acontece? Aquilo que eu falei, a vida de dignidade do cristão, a gente sempre leva para o lado dinheiro e sexo. Então nós somos então fofoqueiros, cavalo, dá coice em todo mundo, trata mal, despreza, vira a cara, não fala, mas tem um comportamento extremamente certo quanto à sexualidade e quanto ao dinheiro. Não estamos nem aí se vamos tratar bem das pessoas. Irmãos, todas as esferas humanas são afetadas pelo pecado. Eu acho interessante hoje que cada um quer defender a sua classe como se fosse a melhor das classes. E aí, eu lembro que um tempo atrás aí, bateu-se, acho que até hoje, bateu-se muito na questão de funcionário público. E se você perceber hoje, cada um que vai defender uma causa é como se a sua classe fosse perfeitinha. Então a pessoa quer defender o funcionalismo público, ela quer transparecer que todos os funcionários públicos são bons. A pessoa é feminista, todas as mulheres são boas e todos os homens são maus. O cara é machista, mulher é todo o problema da sociedade. É o mal necessário para a gente. O indivíduo é pastor, e ele quer defender a classe dele de ungidão do reino de Deus, superior a todo mundo, pode bater em todo mundo e não apanhar de ninguém. Aí ele coloca lá, posição pastor. Irmãos, todas as esferas da sociedade, até mesmo as religiosas, estão afetadas pelo pecado. Por que que se reclama tanto? Você pode defender o funcionalismo público, sim, mas por que que se reclama tanto de funcionário público, irmãos? Porque tem um monte de funcionário público que trata mal as pessoas, não tem doçura, sabe que não vai ser demitido, então humilha os outros, não faz o serviço direito. Agora eu estou falando mal de você que é funcionário público? Não, irmãos, eu sou pastor, eu nem falo para os outros que eu sou pastor. Eu só falo que eu sou pastor em último caso. As pessoas vai conversando, chega um momento que eu digo: caraca, vou ter que revelar minha identidade secreta. E o pior é que agora que eu estou careca, rapando na cabeça, cismaram que eu sou polícia, irmão. Lugar que eu vou, o pessoal fala: tu é polícia, né? Aí eu percebi, pastor só vão falar mal de mim, né? Polícia vão falar mal e ainda pode me dar um tiro. Então eu sou pastor. Não, que é isso, polícia não. Pastor só vão falar mal, polícia ainda está arriscado o cara ainda querer tirar alguma satisfação pior contigo. Irmãos, a classe pastoral também é uma vergonha, irmãos. Ser pastor é queimação de filme. Há muito tempo atrás, eu e a Beth foi comprar um carro, e na época foi comprar no meu nome e eu não tinha comprovação de renda. O cara falou: se você der 30% da entrada do carro, você pode parcelar sem comprovação de renda. Aí eu juntei os 30% do carro. Fiz lá tudinho, o cara preencheu a ficha toda lá, e o banco ligou para mim. Ligou, perguntou o que eu era. Eu falei: eu sou pastor. Aí qual igreja? Presbiteriana de Miguel Couto. O CNPJ da igreja. O CNPJ da igreja. Me dá um telefone da igreja. Eu dei o telefone da igreja. Daqui a pouco
ligo para o vendedor para saber se tinha sido aprovado, ele falou assim: Márcio, eu tentei ligar para você não falar que tu é pastor. Pastor tem que dar 50% de entrada. Eu pensei assim, que desgraça de classe, meu irmão. Por que dar 50%? Não sei, eu acho que deve ser mal pagador. Então, irmão, não adianta ficar nessa, como se a parte que nos cabe fosse mil maravilhas, irmãos, está tudo afetado pelo mal. Está tudo afetado pelo amargor desse mundo. Tem pastor amargo, tem funcionário público amargo, tem policial amargo, tem político amargo, tem advogado amargo, tem médico amargo. E o pior é que muitas vezes somos nós cristãos parte desse amargor do mundo, parte desse tratar mal das pessoas. Irmãos, a primeira coisa, você pode ter um temperamento muito difícil, mas o que Paulo está dizendo para a gente aqui é o seguinte: primeira coisa, você tem que querer lidar com o seu temperamento. Primeiro, reconhecer que o seu temperamento é difícil. Para alguns é mais fácil a mansidão, para outros é mais difícil. Para uns já está no temperamento da pessoa, para outros não. Porque nem tudo é fácil para um e para outro, irmão. Existem coisas. Aquele que é manso e vai ter facilidade para lidar com isso, às vezes vai ter uma dificuldade com a falsidade. Eu, particularmente, irmãos, me considero uma pessoa mansa. Mas eu, muitas vezes, a minha mansidão me faz me perguntar a mim mesmo se eu não estou sendo falso com as pessoas. Porque a minha mansidão faz eu lidar com uma pessoa que eu sei que está sendo completamente mentirosa comigo. E eu sorri com ela, para ela. E a pessoa achar que está me enganando, irmãos. Eu converso com tanta gente que pensa que está me enganando. Pensa que eu caí na lorota. E às vezes eu me pergunto: Senhor, eu só me controlei para não jogar na cara da pessoa tudo que eu deveria falar? Ou eu estou sendo falso? E eu tenho que lutar com isso, irmãos. E a gente vai lutar com uma das coisas. O não manso, o que não tem o temperamento já desse controle, ele vai jogar as coisas ali no momento e às vezes vai falar demais. E cada um vai ter seu problema. O que não tem um temperamento manso vai falar mais do que deveria. E às vezes o que já tem um temperamento manso vai falar menos do que deveria. Até é interessante que no comentário aqui, Barclay, ele fala sobre essa mansidão. Ele diz o seguinte: o manso é aquele que se indigna pelas injustiças e sofrimentos de outros, mas que jamais se ira pelas injustiças e insultos que ele mesmo tem que aguentar. Assim, pois, o homem manso se ira sempre no seu devido tempo e nunca fora do tempo. Então perceba o que ele diz: o manso, ele se ira no devido tempo e não fora do tempo. Só que às vezes tem pessoas que têm um determinado temperamento que ele vai precisar se irar num determinado momento e ele não vai irar-se. E ele vai irar-se consigo mesmo ou com a sua família em outro momento. Ele vai criar um problema por não ter confrontado algo que ele precisava confrontar. E o que não tem esse temperamento, ele vai ter um problema por ter confrontado em excesso. Então a mansidão não é o você não confrontar, nunca. A mansidão é você, que ele diz aqui, saber se irar no devido tempo e nunca fora do tempo. Então, irmãos, é uma parada difícil para todos nós. Seja você aquele calminho, calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Aquela pessoa, né, tão calminha, que às vezes está no lugar, nem parece que está lá. Que você só olhar para a pessoa, para ela, irmãos, parece que você... Só olhar, tem gente, irmãos, tem gente que só a gente olhar, você parece que tomou... Nunca tomei Rivotril, nem diazepam, mas eu acho que deve ser uma sensação semelhante. De você só olhar para a pessoa te trazer uma paz tão grande. Mas às vezes aquela pessoa não está ajudando a lidar com nada, porque tem um monte de coisa desabando e a gente precisa que ele faça alguma coisa e não faz nada. Eu acho que deve ser a Beth comigo. Fala! Faz alguma coisa! Só que Deus já controlou ela não fala determinadas coisas comigo, né? Mas acho que na mente talvez ela deve pensar.
A gente vai assim, irmãos. Uns menos, outros mais, mas a mansidão não é nunca se irar, nunca confrontar. É confrontar no devido tempo, na hora certa. E aquele que está sempre no pé de guerra, é saber se calar na hora que precisa se calar, se controlar na hora que precisa se controlar. Irmãos, na verdade, em geral, parece que a gente não admira muito os humildes e mansos. A gente parece gostar mais dos arrogantes e descontrolados no temperamento. É a nossa condição. Só que a gente não pode esquecer, irmãos, que Jesus nos ensinou a aprender dele. E o que ele disse lá em Mateus 11, 28 e 29? Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. De mim quem? Jesus. E o que ele fala? Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para a sua alma. Meu irmão, você às vezes está dizendo assim, mas como eu queria achar esse descanso para a minha alma. E de repente, meu irmão, você não está achando descanso para a sua alma porque você não ouviu Jesus, você ouviu esse mundo. Você ouviu esse mundo que se amarra no arrogante, descontrolado. E que não vê beleza em Jesus, que é manso e humilde. E Jesus fala, venham a mim, que sou manso e humilde, porque se vocês forem manso e humilde como eu sou, Jesus fala o quê? Vocês acharão descanso. E aí de repente, meu irmão, você está sempre em pé de guerra, está sempre em contenda, tem sempre gente com raiva de você, tem sempre gente falando mal de você, tem sempre gente te perseguindo, tem sempre gente afrontando, e às vezes é porque, irmãos, que a sua vida é uma guerra constante. Será que é só por causa dos outros? Ou porque você não experimentou na sua vida o que é ser manso e humilde de coração, e aí não vai achar descanso mesmo, irmãos. Porque achar esse descanso em Jesus, Jesus está dizendo, não é um passe de mágica, Jesus, agarrei você. Não, Jesus está dizendo, olha, agarrou em mim, legal, agora caminha comigo, anda do jeito que eu ando. E como que eu ando? Como que eu vivo nesse mundo? Eu sou manso e humilde de coração. E a gente vê na Bíblia que só houve um momento que Jesus mostrou sua ira para com o ser humano. Foi quando o ser humano usou o mal da religiosidade. Jesus foi paciente com os cobradores de impostos corruptos. Jesus foi paciente com as prostitutas. Paciente, estou adiantando aqui, né? Jesus foi manso ao lidar com os fariseus, que viviam perturbando ele, com os saduceus, os religiosos, mestres da lei, escribas. Jesus confrontou eles mansamente. Só que quando estavam transformando a religião em fonte de lucro, foi a hora quando a gente vê na Bíblia Jesus chutando o pau da barraca. Meu pai disse que essa casa seria uma casa de oração e vocês transformaram ela num covil de ladrões. É a hora que Jesus, aí a gente vê o que é um manso. O manso mostra a sua ira no momento certo. E ele foi manso com todos os tipos de pecadores que a gente possa imaginar nessa terra. E soube falar com essas pessoas e confrontá-las. Jesus não se adequava a elas. E Jesus não fazia pouco caso das suas atitudes, Jesus as confrontava. Mas sempre controlado na sua postura. Então, irmãos, nós somos chamados a esse controle. Para acharmos descanso na nossa alma. A próximo, Paulo diz... com toda humildade e mansidão, diz aí o versículo 2, com longanimidade, quer dizer, com paciência, sabendo esperar, sem viver constantemente em murmuração. Uma coisa também que eu ia falar, voltando lá na mansidão, a palavra mansidão é a mesma também que é usada para domar o animal, irmãos.
Então perceba aí a palavra que é usada para a gente. É pegar aquele animal feroz, aquele leão, e transformar num gatinho. É pegar aquele lobo e transformar ele naquele cachorrinho de casa. É pegar um ser feroz e amansá-lo. É o que a palavra está dizendo acerca da vida de dignidade do cristão. Então Paulo depois vai falar sobre paciência, longanimidade, perseverança, constância, saber esperar, não ficar todo o tempo murmurando. E aí eu estava lendo o comentário de Francis Foucault de Efésios, ele diz assim: essa palavra é usada às vezes para indicar a firme paciência no sofrimento ou infortúnio, embora mais frequentemente, como acontece aqui nesse trecho, indique o não apressar-se em se vingar do mal ou retaliar quando você é ferido por outra pessoa. Perceba o que diz, irmãos. Mais frequentemente essa palavra paciência é usada em que contexto? Não se apressar em vingar o mal. Não se apressar em retaliar uma pessoa que te feriu. Usa-se esta mesma palavra para designar a paciência de Deus com os homens e a qualidade correspondente e consequente que o cristão deve manifestar para com os outros. Não se apressar em se vingar, não se apressar em retribuir o mal com o mal, não querer dar resposta na lata sem antes pensar no que vai ser dito. E aí, a virtude que está chegando no final aí, antes de chegar na Suprema, suportando uns aos outros. E aí esse suportar é o seguinte, irmãos, eu já sei o que é ser paciente. Ser paciente é não se apressar no mal. Ser paciente é não sair logo retaliando os outros. Ser paciente é não querer logo uma vingança. Ser paciente é não querer já usar minha língua já para detonar qualquer pessoa que seja. É aguentar um pouquinho mais, é pensar um pouquinho mais. E aí essa paciência, ela vai se transformar no nosso relacionamento com os outros. E o que é esse relacionamento? O que é a paciência colocada em prática? É o que Paulo fala aí, suportar uns aos outros. Suportar, irmãos, não envolve apenas a tolerância para com a outra pessoa, mas envolve carregar o irmão. Nós fomos chamados para carregar uns aos outros. Suportar o imaturo, porque a igreja sempre vai tê-los. Suportar a falha do meu irmão, porque o meu irmão sempre vai falhar comigo. É triste dizer isso, irmãos, mas sempre alguém vai falhar com a gente. Sempre alguém vai errar com a gente. Alguns intencionalmente, outros não, porque faz parte do nosso ser. Se fôssemos uma comunidade perfeitinha, a gente não teria uma ordem na Bíblia dizendo para a gente ser humilde, para nós sermos mansos, para sermos pacientes e para suportarmos uns aos outros. Se não precisássemos carregar ninguém nos seus erros, nas suas falhas, a Bíblia não diria para a gente fazer isso, irmãos, porque a comunidade dos anjos já são assim. Os anjos não precisam suportar uns aos outros, porque eles são perfeitos em amor, porque eles são santos, porque eles não são pecadores. A gente não vê na Bíblia Miguel tendo que socorrer Gabriel, porque Gabriel se desviou, porque Gabriel xingou Miguel, porque Gabriel não ajudou Miguel na hora que o Miguel queria. Você nunca leu uma história dessa acerca dos anjos, porque eles não falham um com o outro. Por mais, irmãos, que eu já vi história de anjo caído, o mundo persegue o Gabriel, irmãos. Gabriel é aquele anjo que anunciou o nascimento de Jesus para Maria e José. Quem já viu história de anjo caído, normalmente eles gostam de botar o Gabriel como o vacilão da parada, o traíra, o que se volta contra Deus. É o mundo, irmãos, querendo queimar o filme do servo de Deus, angelical. Eles não precisam. Agora, irmãos, a gente precisa. Um dia somos nós que suportamos os outros. No outro dia, nós somos os suportados.
Um dia a gente está carregando, outro dia a gente está sendo carregado. Uma das coisas, irmãos, que eu fico pensando o seguinte, é sempre que Jesus curava uma pessoa paralítica e aquela pessoa tinha uma maca, Jesus costumava dizer, levanta, e aí faz o quê? Pega a sua maca e anda. Eu fico sempre a pensar nisso, porque será que é por causa que Jesus simplesmente é defensor do meio ambiente, então a maca não pode ficar ali no meio da rua, no meio da praça, em qualquer lugar que seja, limpar o ambiente? Eu creio que também, né, irmãos? Porque Deus mandou a gente governar essa terra e cuidar dela. Mas eu creio, irmãos, que quando Jesus falava para o paralítico pegar a maca e andar, eu creio que Jesus estava dizendo muito mais para a gente do que simplesmente limpar a rua. Ele estava dizendo, limpa a rua também. Mas eu creio que a mensagem principal é o seguinte, está andando agora? Legal. Carrega agora quem te carregou. Suporta quem te suportou. Por isso, irmãos, que é inadmissível quando filhos desprezam seus pais na velhice. Sabe por quê? Porque nossos pais suportaram a gente. Nossos pais carregaram a gente. A gente estragou o corpo da nossa mãe. Ferramos o corpo da mãe. E o pai nem tem raiva da gente por ter feito isso. Abriram mão de coisas. Eu nunca passei fome na minha vida, não teve um dia que eu sabia o que era não comer, por mais que meus pais fossem pobres. Mas às vezes eu fico me perguntando, será que eu comi uma comida e meu pai e minha mãe de repente naquele momento ficou sem comer alguma coisa? Será que eu comi uma coisa melhorzinha e talvez algum dia meu pai e minha mãe tenham comido só o arroz? Na época que o arroz era uma comida comum, né? Será? Não sei. O que eu sei é que nossos pais nos suportaram. E é terrível quando chega a hora de nós suportarmos eles. Nós não fazemos isso. A mesma coisa na igreja, irmãos suportam a gente. Só que a gente, às vezes, irmãos, queremos ser só os suportados. E na hora que o irmão precisa, na hora que a gente se torna um pouquinho do problemático, somos abandonados. Suportar já pressupõe as falhas das pessoas umas com as outras. As falhas que as pessoas têm consigo mesmo, as falhas com outras pessoas e as falhas com a gente. Se não existisse falha, fraqueza na igreja, nós não seríamos ensinados a sermos humildes, mansos, pacientes e suportarmos uns aos outros. E aí Paulo apresenta a virtude suprema que rege todas as demais. Façam tudo isso em amor. O amor abrange todas essas outras virtudes. Sem o amor, todas elas fracassam. Sem essa virtude maior, que eu creio que é o próprio Deus presente em nosso meio, porque Ele é amor, tudo mais fracassa. Todas as virtudes, humildade, mansidão, paciência, suportar, estão revestidas de amor. E essas 5 características, irmãos, marcantes, são essenciais para que a igreja caminhe no que Paulo vai continuar falando, que a gente não vai falar hoje, que é a unidade da igreja. Não há como a igreja conseguir avançar em unidade sem viver essas virtudes, que envolve a forma como a gente se relaciona um com o outro. E eu diria mais, irmãos, muita gente vive hoje desprezando a vida em comunidade, sem perceber que toda a Escritura Sagrada nos ensina uma vida em comunidade. E tudo o que nós somos chamados a sermos aqui, são coisas a qual Jesus Cristo já fez por nós. Sejam humildes, diz aqui o apóstolo Paulo, e ele mesmo disse, para termos o mesmo pensamento, a mesma forma de agir, a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo subsistindo na forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus deveria ser algo a qual se apegar, mas ele humilhou-se a si mesmo, porque ele é o mais humilde dentre todos os seres, é o mais humilde dentre todos os homens.
Aleluia, irmãos. Humildade, mansidão. Tolerou aquelas pessoas que queriam acusá-lo. Caminhou com pessoas que desagradavam seu pai. Em vez de ser um leão que poderia devorar as pessoas, ele foi leão para com os inimigos, para com o diabo e seus demônios. E para a gente, ele foi simplesmente o cordeiro mudo, que foi para o sacrifício, para a degola. Paciência. Irmãos, vamos olhar para dentro da gente. Jesus é paciente demais com a gente, irmãos. Quantas vezes eu reclamei de ser pastor? E às vezes eu olho assim para mim, meu Deus, como que Jesus é paciente comigo? Ele me deu uma honra tão grande. E eu só fiz reclamar por muito tempo com a honra que Ele me deu. Porque Ele é paciente demais com a gente. Ele já era para ter vomitado a gente. Mas Ele não vomitou. E suportar então, irmãos, Ele só carregou o peso de toda a nossa culpa sobre a mente dele, sobre o seu coração. Ele agonizou no Getsêmani, Ele suportou o desamparo na cruz. Porque quando Ele suportou o desamparo na cruz, Ele suportou o desamparo que deveria ser nosso, mas que foi para Ele. Quando Ele agonizou no Getsêmani, a culpa era nossa, mas agora a culpa estava sobre Ele. Porque Ele suportou. E tudo isso Ele fez por quê? Porque Ele amou quem o detestava. Tudo em amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus prova o seu grande amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter nos amado, sendo nós ainda pecadores. Quem tem maior amor do que esse? De dar a vida pelos seus amigos. Pode ser que pelo bom alguém, dificilmente alguém daria a vida por um justo. Pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Cristo prova o seu amor para conosco, dando a sua vida sendo nós ainda pecadores. Que amor é esse que faz alguém sair do seu trono de glória, da sua boa vida, de poder contemplar toda essa criação? O Brasil é belo. E como é bonito ver a beleza natural que há no Brasil. Até Nova Iguaçu, que dizem que é feio, a gente tem tanta beleza aqui. A gente vai em Tinguá, tem muita beleza. A gente vai para aquela serra que tem lá do vulcão e há tanta beleza lá. E olha que a gente nem está numa cidade turística. Jesus, Ele pode simplesmente contemplar toda a beleza do que Ele criou. Jesus pode enxergar as galáxias. Mas aí por nós, Ele se retirou de toda essa posição de contemplar todas as coisas. E por 9 meses Ele ficou confinado na barriga de uma mulher. Já pensou você ter bala na agulha para um dia você ir para o Nordeste do Brasil? Outro dia, não, vou ficar aqui no Rio de Janeiro mesmo, que é pertinho. Outro dia você pensa assim, vou para o Caribe. O outro dia, quer saber de uma coisa? Hoje eu quero esquiar. Eu vou lá nos Alpes suíços. E de repente ele dizia, sabe o quê? Quer saber de uma coisa?
eu vou diminuir minha capacidade de entendimento, vou me reduzir e vou começar a ser formado na barriga de uma mulher, na escuridão de um ventre. Eu não preciso de nada para sobreviver, porque eu sou autossuficiente. Quer saber de uma coisa? Eu vou precisar do leitinho da minha mamãe. E eu quero agora viver assim. Eu vou crescer. Eu posso destruir os mais poderosos desta terra com uma simples palavra de uma boca, da minha boca. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou ser só uma criancinha que não pode se proteger no colo de Maria e José. E para eu não morrer, para não me matarem antes de eu cumprir minha missão, esses pais humanos que eu escolhi vão ter que fugir para o Egito. Sabe por quê? Porque eu não escolhi nascer do ser mais poderoso de Israel. Eu vou ser filho do carpinteiro. Nenhuma espada ele sabe manusear para me proteger. Então ele vai ter que fugir para o Egito. Porque eu decidi amar aqueles que não me amam. Eu decidi me entregar para aqueles que só entregam para mim o que é conveniente, o que é fácil. Eu vou me dar para aqueles que não se doam para mim todos os dias. Eu vou me tornar amigo dos meus inimigos. Eu vou me aproximar dos que me desprezam. Eu vou me humilhar. Eu vou provar para eles que é possível viver nessa terra sendo humilde. Eu vou mostrar para eles que a mansidão é uma realidade na vida de um ser humano. Eu vou provar que é possível ser paciente até com quem está perturbando a gente. E eu vou carregar quem não merece ser carregado, porque eu decidi amar essa humanidade. Glória a Jesus, irmãos! É o nosso Deus. Vamos colocar em pé nessa hora. E você, meu irmão, que nessa hora sente isso no seu coração e quer derramar para Jesus o que há no seu coração. Jesus te carrega, irmãos, em amor. E Ele disse: venha até mim, coloca sobre mim o seu peso, lance sobre mim a sua ansiedade. Eu quero te convidar, você mesmo, para nós orarmos nesse momento. Se você quer colocar diante de Deus algo na sua vida e pedir: Senhor, me carrega mais um pouco aqui, vem aqui à frente, coloca diante de Deus sua súplica. Ou talvez, irmãos, quem quer tratar alguma coisa, você pode ser a sua saúde, seu desemprego, ou a dificuldade no seu trabalho. E também quero chamar para vir aqui à frente quem quer colocar também diante de Deus. Não precisa ficar envergonhado não, a gente nem sabe por que você está vindo aqui na frente. Se você quer colocar aqui diante de Deus porque você tem tido dificuldade em ser humilde. Se você quer colocar diante de Deus porque você tem tido dificuldade em ser manso. E você quer colocar diante de Deus: Senhor, me ensina a ser manso. Talvez você esteja vivendo com uma paciência de matar. E você quer vir aqui à frente e colocar: Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, me dá essa capacidade da paciência. Talvez você já não aguenta carregar mais ninguém, mais nada, está cansado. E quer colocar diante de Deus aqui: Senhor, me dá força para suportar os outros em amor. Peço que a igreja está no banco, estenda suas mãos e vamos clamar pelos irmãos que estão aqui à frente. Pai Santo e Eterno, o Senhor conhece a vida de seus filhos, o Senhor conhece o que há nos seus corações. Transborda com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia. Liberta-os de todo mal, ó Deus. Ó Senhor, dê força para a humildade, ó Deus, capacidade, Senhor. Ó Pai, se aqueles que têm tido dificuldades com a mansidão,
Reveste, ó Deus, com a presença do teu doce Espírito e traz doçura, Senhor. Ó Pai eterno, abençoa, Senhor, os impacientes, para que essa impaciente de matar acabe e se levante um novo ser, uma nova pessoa, com a paciência que é fruto do teu Espírito Santo. Ó Deus Santo, aquele que está cansado, dê força para ele suportar um pouco mais, ou muito mais. Dê motivação, ó Pai. Ó Senhor, nos encha do teu amor, que é o que cobre todas as coisas. Esse amor que nos capacita a humildade, a paciência, a mansidão, a suportar uns aos outros. Batiza-nos com teu amor, ó Deus, e visita cada um em suas necessidades. Os desempregados, Deus, abençoa seus filhos, cada um no seu lugar de trabalho, que lá ele cresça, prospere, que ele tenha sucesso em tudo que faz, que seja honesto, correto, esforçado, ó Pai, e veja o fruto do seu trabalho. Abençoe, ó Deus Santo, os enfermos, visita com seu poder, traz a tua cura, abre, ó Deus, portas de hospitais para um tratamento, Senhor, coloca médicos bons, Senhor, no caminho dos seus filhos. Ó Senhor, transforma-nos com teu poder, aviva-nos, ó Deus Santo, em nome de Jesus. Amém.